É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Famílias das vítimas encontradas mortas no dia 17 pedem esclarecimento do caso. Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior retoma a greve a partir desta segunda-feira, dia 27. Do desporto, Seleção Nacional busca logo mais, diante de Cabo Verde, o apuramento ao Mundial da Ásia. Na atualidade internacional, Nigéria vota hoje para escolher o sucessor do presidente Muhammadu Buhari. Jornal da Tarde, edição de sábado, 25 de fevereiro de 2023, garanta técnica Admiro Candeias. Edição de Isabel Chiala. Apresentação de Emília Pascoal e Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Uma semana depois do desaparecimento misterioso de 8 jovens no bairro da Vidrul, em Cacoaco, os familiares das vítimas, encontradas mortas no dia 17 de fevereiro na morgue do Hospital Josina Machel, continuam a interrogar-se sobre quem são, de facto, os verdadeiros autores deste caso que abalou a sociedade. Mais dados com Simão João. Uma semana depois do desaparecimento misterioso dos 8 jovens encontrados mortos na morgue do Hospital Josina Machel, continua a dúvida sobre quem são de facto os verdadeiros autores deste caso que abalou a sociedade. Ele sabe onde foram nossos filhos. Eram bandidos. Eu meto a minha mão no fogo. O tempo que ele está, que cresceu conosco, eu nunca lhe vi a roubar. Eu nunca lhe vi dizer que foi roubar alguma coisa na casa de alguém. Nós lhe criamos com boa vontade, com carinho. É negativo que ele também é um batuqueiro, ele não é batuqueiro. Segundo contam alguns dos familiares das vítimas, os 8 jovens, na flor da idade, estavam em convívio neste restaurante. Às 21 horas ainda conversei com o meu primo, fui pedir alguns conselhos para ele. De manhã, assim que nós acordamos, houve notícia que raptaram os 8 moços que estavam aqui a conviver no espelho. Segundo o dono do estabelecimento, até agora não é identificado, mesmo a SIC. Nós fomos várias vezes a SIC, Cacoaco, a sala das operações. Até agora não estão nos dando uma satisfação. A insegurança no bairro da Vidru agora passou a ser um novo membro na vizinhança. Estamos todos com medo agora, não se sabe quem é, quem vem te buscar. Quem fala que acompanha se é a polícia ou o bandido. Estamos preocupados, estamos com muito medo, a segurança assim não está boa. Esse caso me estou muito preocupado nas pessoas aqui da Vidrule e seja ainda em outros lados também ficaram muito preocupados e surpreendidos com a morte desse jovem. Ainda em Cacoaco, e a semelhança do que aconteceu na Vidru, no bairro da Boa Esperança, estes 2 jovens também foram levados por elementos não identificados, curiosamente no mesmo dia, 14 dos namorados. Aconteceu por volta das 2 horas. Vinham os jovens bater a porta. Depois daí o meu irmão respondeu: quem está a bater a porta a essa hora? Eles disseram que não, vamos te buscar, abre essa porta. Ele disse que não vai abrir a porta. Depois os jovens disseram que vão romper as portas. Foi daí que ele abriu a porta. Depois daí eles levaram. O Tony foi capturado no quarto do Bendito, que se chama mais conhecido, morreu. Esse meu filho nunca roubou. 22 anos, nunca roubou, nunca. Antônio Ferreira, de 22 anos de idade, estava a concluir o ensino médio e foi dado como desaparecido na madrugada da última sexta-feira, 17 de fevereiro. Os seus familiares o encontraram já sem vida na morgue do Hospital Josina Machel e pedem que se faça o reforço do policiamento aqui no bairro da Boa Esperança. O bairro Boa Esperança é um bairro melindroso de então, mas há fraco policiamento no bairro. Dada a elevada complexidade e preocupação de segurança pública, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, fez sair um comunicado que dá conta da realização de diligências para a identificação e localização dos autores destes crimes. Reportagem de Simão João, familiares das vítimas encontradas mortas no dia 17 na Vidrul, em Cacoaco, pedem esclarecimento do caso.
Os professores das universidades públicas no país retomam a greve no dia 27 deste mês. A informação foi avançada pelo secretário-geral do Sindicato dos Professores Universitários, Eduardo Pérez Alberto. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior declarou que os resultados da ronda negocial do dia 17 de fevereiro de 2023, como previsto na última ronda negocial de novembro do ano passado, havendo inversão de prioridades dos 4 pontos fraturantes sobre a matéria dos salários condignos e seguro de saúde. De acordo com o secretário-geral da instituição, outra exigência dos docentes está na necessidade da formação contínua, mas não tem acontecido porque não têm criado políticas para este efeito. E seguimos a partir das primeiras horas de segunda-feira. Do dia 27 deste mês, a Rua dos Comandos será totalmente interdita ao trânsito durante 15 dias, concretamente nas imediações do tanque do Kazenga. Na base da interdição está a necessidade da reparação do tapete asfáltico. A administradora adjunta para a área técnica, Madalena Fernando, esclarece sobre as ruas alternativas. Em virtude dos trabalhos de recuperação e manutenção das vias do município, levará a cabo trabalhos de manutenção da Rua dos Comandos, troço tanque do Kazenga. Os trabalhos darão início na segunda-feira, dia 27 do mês em curso, e terá duração de 15 dias. Para o efeito, o trânsito automóvel sentido Cuca-Frescangol será feito na Rua da Loja dos Registros. Deste modo, apelamos à colaboração e compreensão de todos e solicitamos aos automobilistas o respeito pela sinalização temporária e as instruções dos agentes reguladores de trânsito no local, uma vez que será criado desvios alternativos para que sejam evitados eventuais transtornos. Ouvíamos a administradora para a área técnica do Kazenga, Madalena Fernando. A partir de segunda-feira, a Rua dos Comandos será interditada ao trânsito. E os alunos do bairro da Terra Nova, no município de Saurimo, na província da Lunda Sul, vão ter acesso a uma nova escola do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário, a escola número 132. Com 12 salas de aulas, a instituição de ensino tem a capacidade para albergar 1.080 alunos dos 2 períodos, manhã e tarde, e foi construída com o financiamento da Sodiam EP, avaliado em mais de 800 milhões de kwanzas. O ato de inauguração foi testemunhado pela ministra da Educação, Luísa Grilo, que pediu aos alunos e à comunidade em geral para cuidarem da infraestrutura. As nossas crianças, eu quero pedir, a escola é vossa, vocês têm que cuidar dela, para que também sirva amanhã os vossos irmãos mais novos e os vossos amigos. Portanto, essa escola deve ser cuidada por cada um de vocês. Tem um jardim bonito, tem carteiras muito bonitas, tem uma biblioteca para todos lerem. Vão ler mais, porque agora tem uma biblioteca bonita, tem uma cantina maravilhosa, tem uma quadra desportiva para vocês praticarem desporto. Todas as crianças aqui vão jogar muito, vão fazer educação física e vão ter desporto na escola. Agora, só depende de vocês, hein? Trabalhar para conservar a vossa escola e poderem beneficiar dela e depois deixarem para os vossos irmãos também em condições de serem utilizadas. A ministra da Educação pediu ainda aos professores que melhorem as estratégias e metodologias de trabalho. Estimados professores, a responsabilidade é também dos professores. Tem que orientar as nossas crianças para que essa escola tenha uma vida útil de atendimento para mais crianças e mais outros grupos. É também um motivo que os professores têm de agora, com condições de trabalho, inovar as estratégias e as metodologias de trabalho na sala de aula. Portanto, nós temos condições para que essa escola se torne uma escola de referência, que se torne uma escola que produza aprendizagens, em que os alunos e os professores participem. Palavras da ministra da Saúde, Luísa Grilo. Alunos do bairro da Terra Nova, no município de Saurimo, na província da Lunda Sul, vão ter acesso a uma nova escola do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário. E seguimos. O crescente número de casos que chocam com os direitos das crianças preocupam as autoridades.
O Instituto Nacional da Criança, em 2022, registrou um total de 200 recém-nascidos que foram abandonados. A informação foi avançada pelo diretor-geral do INAC, Paulo Calesse, durante a ação de formação dirigida a organizações não governamentais que trabalham na defesa dos direitos dos mais pequenos. Infelizmente, muitas delas não conseguiram sobreviver e só nesses primeiros 2 meses, janeiro a fevereiro, já temos uma média de 20 crianças recém-nascidas abandonadas. Então aqui a nossa preocupação também em trabalhar com essas ONGs no sentido de informar as comunidades para direcionar as famílias que têm alguma dificuldade. A mulher que tem alguma dificuldade não precisa abandonar a criança, recorra às instituições, nós podemos apoiar. Segundo Paulo Calesse, durante a formação foram discutidas estratégias que visam assegurar os direitos das crianças à luz da Constituição da República de Angola, da Carta Africana dos Direitos da Criança, e o bem-estar e a Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral. Todos aqueles que lidam diariamente com os assuntos da criança têm de saber os direitos da criança, sob pena de serem eles a violá-los. No entanto, nós começamos hoje com este encontro aqui, a nível da estrutura central do INAC, com todas as ONG, vamos capacitá-los e doravante vamos ter encontros regulares para saber o que é que estão a fazer, como estão a fazer e onde estão. Diretor-geral do INAC, Paulo Calesse. Para a Unicef, a exposição à violência prejudica a capacidade de aprender e de socializar das crianças e afeta a sua transição para a idade adulta. Dados do INAC mostram que cerca de 2.000 crianças foram vítimas de violência, onde se destaca o abuso sexual. A organização Jucarente e Sérgio Picotto e uma organização italiana garantem continuar a trabalhar de forma coletiva para o bem-estar das crianças. Nós promovemos cada vez mais educação à criança e lutamos pelo registro civil para aqueles que não têm. Tentamos rever as famílias que as crianças sofrem de fuga, paternidade. Mas nós achamos que um aspecto muito importante é a comunicação dos problemas, a comunicação, a formação, a difusão no seio das comunidades, das famílias, dos princípios básicos dos direitos das crianças. Os 11 compromissos da criança abrangem a totalidade dos direitos da criança, incluindo direitos e liberdades civis, ambiente familiar, cuidados alternativos básicos, saúde e outros. A esperança de vida ao nascer é o primeiro da lista, que tem como objetivo contribuir na redução da taxa de mortalidade materno-infantil. E seguimos este ano, cerca de 930 jovens estão a ser formados em diversas áreas da arte, como teatro, dança, música, educação artística, pelo Instituto Politécnico de Arte. A reportagem é com a Neil Silva. O Instituto Politécnico de Arte contempla 5 áreas de formação, 96 cursos devidamente distribuídos e tem 930 estudantes da 7ª à 13ª classe. O subdiretor pedagógico Gaspar Neto fala dos desafios que têm de enfrentar. Essa é uma escola de cariz nacional, portanto temos um internato que não funciona. Gostaríamos muito que a escola tivesse essa dimensão, onde pudéssemos albergar estudantes das várias províncias. Temos até esses estudantes das várias províncias, mas estão integradas em casas de família, uma vez que o internato não funciona. É nós conseguirmos, a médio e longo prazo, transformar o CEARTE numa escola regional onde possamos ter alunos dos vários países de África a estudar em Angola. Os estudantes saem preparados para o mercado de trabalho, nas áreas das artes cênicas, música, percussão, artes plásticas, desenho realístico, entre outras. A componente de formação técnico-artística e geral dá um grande incentivo aos estudantes que falam de forma emotiva sobre o que aprendem. No momento temos um projeto, uma curta-metragem intitulada O Desafio. Ela fala sobre a história de uma professora que luta para poder mudar o comportamento negativo de certos estudantes em sala de aulas. O ramo artístico é o ramo em que forma os artistas, diferente da área pedagógica, que está no intuito de formar professores. Nós, na área artística, temos muita responsabilidade. A gente tem que incorporar ao máximo os personagens, temos a expressão corporal para ajudar, a acrobacia e a atuação de cena. Primeiro dizer que ser bailarino não é fácil. Parece muito fácil, parece que dançar é só dançar, mas não. Nós precisamos trabalhar muito, durante horas, temos que estar no estúdio durante
horas e dias para poder executar uma coreografia como deve ser. Os professores, com todo o empenho e amor, lecionam com grande entusiasmo e muita expectativa. Atualmente a dança em Angola está muito fraca. Ensinar a dança não é fácil, porque nós trabalhamos com a mente e trabalhamos com o físico. E temos que ter muito amor à profissão. É muita criatividade acima de tudo. Em meio a tantos desvaneios, surge o CIARTE para a materialização dos sonhos dos jovens angolanos. Ouvíamos a Nayol Silva. Cerca de 930 jovens estão a ser formados em diversas áreas da arte, como teatro, dança, música e educação artística pelo Instituto Politécnico de Arte. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Às 12h15 continuamos. O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social reagiu à publicação dos dados do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, sobre o qual indica que em 2027 o país terá 6 milhões de desempregados, em função do ritmo de crescimento econômico muito próximo do crescimento populacional. A Fernanda Gonga tem mais dados. Recentemente, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola publicou uma pesquisa em que aponta um crescimento da taxa de desemprego em Angola que, em função do ritmo do crescimento econômico, muito próximo do crescimento populacional, em que a economia não gera empregos suficientes, em 2027 serão 6 milhões de desempregados. Face aos dados publicados, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, reagiu às revelações com base aos dados indicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos apresentam vão em sentido contrário a esta afirmação e a este estudo. Temos sim aumentado o número da população em idade ativa, mas temos estado de forma consistente nos últimos 3-4 trimestres a reduzir a taxa de desemprego. Se reparar, em 2021 chegamos a 34% e o boletim do Instituto Nacional de Estatística que foi divulgado agora na semana passada, a taxa está em 29%. Temos este desafio de até ao final do mandato chegar a uma taxa não superior a 25%. O indicador para a taxa de desemprego revela ainda que as pessoas em idade ativa arranjarão emprego, mas a tendência será a de entrarem no mercado informal, que em Angola ronda os 80%, um facto que preocupa jovens, como o caso de José Felipe, mototaxista de 22 anos. Tem muita diferença. O emprego formal ao estar inserido na Caixa Social. Além disso, também possui muitas regalias, já o mototáxi não. O biscate tem sido um refúgio de muitos jovens angolanos em idades de 18 a 35 anos. É só bater bloco e cartar água dos blocos, só para remediar mesmo assim. Por dia, quase, se você levou pelo menos 20 blocos, pelo menos só 2.000 ou 1.500. Eu sou pai de 6 filhos, estou aqui, me encontro nesse momento, estou desempregado. Estou a engraxar para mim sustentar a minha família. Eu sou estucador, eu sou pedreiro. Por mim, qualquer tipo de emprego com base nas minhas capacidades posso fazer. Mesmo até que for varrer uma rua, desde que é um trabalho digno, eu posso aceitar. O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social falou ainda da estratégia do Executivo em formalizar e dignificar os trabalhos não regularizados. A política e a estratégia nacional de emprego está virada para esses dois segmentos. No curto prazo, tentar ir ao encontro destes cidadãos, maioritariamente jovens, que estão desempregados como tal, mas estão disponíveis para trabalhar e ao mesmo tempo, curto e médio prazo, ir convertendo estes empregos informais em empregos formais, porque mais do que criar emprego, nós temos que garantir que esse emprego seja digno, seja sustentável e possa garantir estabilidade para o próprio trabalhador. O governo angolano traz, no quadro da política e estratégia nacional, uma nova abordagem do emprego, que, segundo fez saber o secretário de Estado, enquadra-se no Plano de Ação para a Promoção de Empregabilidade, PAP, que tem como uma das prioridades a formação profissional, o fomento do empreendedorismo e a criação de bom ambiente de negócio com o setor privado. Reportagem de Fernanda Gonga. O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social reagiu à publicação dos dados do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, sobre o qual indica que em 2027 o país terá 6 milhões de desempregados. E seguimos. O Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo
na província da Lunda Sul, tem disponível mais de 20 lotes que aguardam por investimento privado no setor de lapidação de diamantes. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, no final da visita que efetuou ao Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, inaugurou uma fábrica de lapidação de diamantes. O ministro disse que a nova fábrica vai permitir os empresários angolanos investirem no setor diamantífero. Mais um empreendimento privado de um grupo privado angolano, o que reforça o que temos estado a dizer, que este empreendimento é efetivamente um centro que permite também aos investidores privados angolanos fazerem uso dele. Está aqui oportunidade para mais investimento de empresários angolanos. Pelo que nós congratulamos a empresa que realizou este investimento e que hoje inaugura a sua fábrica, mas queremos voltar a dizer que continuamos os nossos esforços para criar melhores condições para as fábricas aqui instaladas, condições que as fábricas vêm reclamando em termos de incentivos fiscais e outros, para que surjam muito mais fábricas aqui no espaço e assim criarmos mais empregos para a juventude aqui da província, da região e do nosso país. O ministro Diamantino Azevedo disse ainda que o polo cria empregos diretos e indiretos na província da Lunda Sul. O polo não é só importante para o setor diamantífero do país, mas para o setor econômico de todo o país, porque para além dos empregos diretos que nós proporcionamos aqui, polos, temos uma série de outros empreendimentos que vêm surgindo, tanto de empregos indiretos que surgem devido a esta atividade aqui, para além da oportunidade que estamos a dar de formação a muitos jovens no nosso país e motivação também para que outros empreendimentos surjam aqui na província. Portanto, nós não estamos a fazer aqui uma espécie de economia de enclave, mas a contribuir para a diversificação econômica do país. Palavras do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que falava durante a inauguração de uma fábrica de lapidação de diamantes em Saurimo, província da Lunda Sul. 80 milhões de dólares é o valor disponibilizado pelo Banco Kevo para financiar projetos do setor mineiro desenvolvidos em Angola. De acordo com o presidente da Comissão Executiva do referido banco, Bruno Grilo, as empresas nacionais e estrangeiras podem solicitar o financiamento desde que cumpram os requisitos exigidos, com realce para as normas de compliance. Das conversas que já tivemos com alguns reguladores e associados também às entidades tuteladas, anunciamos uma linha de 50 a 80 milhões de dólares para apoio direto ao setor mineiro. É natural que depois tem que ser cumprido aquilo que seria o checklist e havendo também conformidade a nível de compliance para as transações e associado também às empresas, na sua essência. Nós contamos poder, de facto, apoiar a desenvolver a economia local e dinamizando o setor, a qual o Banco KEF considera extremamente estratégico e, como tal, não podia deixar de ser. Acredito que chegou o momento, de facto, do apoio no setor e com medidas identificadas e concretizadas, sem haver aqui politiquices ou apenas intenções. Não, de facto, chegou o momento em que nós queremos apostar no setor e com força. A gente vai apoiar quem estiver dentro do setor, seja ele local ou seja ele internacional. Obviamente que nós gostaríamos muito de poder apoiar aquilo que seriam os locais. Cumprindo os procedimentos e as regras de compliance, estamos plenamente de acordo que irão passar e poderão ter acesso a essa linha. Nesta sexta-feira, aquela unidade bancária inaugurou uma agência no Polo de Desenvolvimento de Saurimo, província da Lunda Sul, que numa primeira fase criou 5 novos postos de emprego para jovens locais, segundo disse Bruno Grilo. Para já começamos a fase do arranque da agência com 5 colegas, ok? E a perspectiva é, havendo esse crescimento e havendo então o uso destas linhas que nós temos predestinados, gostaríamos e teríamos intenções de criar pelo menos mais 4 a 5, que é também associado àquilo do setor mais especializado localmente. Deste modo, ajudamos de alguma forma a contribuir para o crescimento local e da economia, impactando nestas famílias que cá estão localmente também. Daquilo que é o business plan durante
durante os próximos 4 anos, olhamos para o setor mineiro como o preferencial e onde vamos estar muito enraizados, com muito foco mesmo e com ações concretas para poder dinamizar e apoiar o setor, que também ajuda a desenvolver a economia. Isto é que é importante. Ouvíamos o presidente da Comissão Executiva do Banco Kiev, Bruno Grilo. 80 milhões de dólares é o valor disponibilizado pela instituição para financiar projetos do setor mineiro desenvolvidos em Angola. Agora, política de Angola e do mundo. A criação de uma lei internacional de combate à poluição plástica que vincula todos os Estados-membros da ONU juntou nesta sexta-feira em Nairobi os embaixadores dos países da SADC. Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, os embaixadores acertaram posições para os próximos encontros com entidades do Quênia. Sianga Abilio foi o anfitrião da reunião mensal de embaixadores do grupo da SADC, que contou igualmente com a participação dos chefes das missões diplomáticas da África do Sul, Botsuana, Congo Democrático, Moçambique, Malawi, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. O embaixador Sianga Abilio procedeu a uma apresentação sobre os últimos desenvolvimentos políticos e diplomáticos registrados em Angola, com destaque para os resultados da visita do rei de Espanha, Filipe VI, a mini-cimeira sobre a República Centro-Africana e a participação em Addis Abeba do presidente da República, João Lourenço, na 36ª Cimeira de Chefes de Estados e de Governo da União Africana. Chegou a hora dos destaques do desporto. No basquetebol, a seleção nacional venceu o Uganda por 82-49 nesta sexta-feira no pavilhão multiusos de Luanda, em jogo referente ao apuramento para o Mundial da Ásia, que se vai realizar na Indonésia, no Japão e nas Filipinas, de 25 de agosto a 10 de setembro do presente ano. Do desporto, na página internacional, Real Madrid e Atlético de Madrid é o jogo de destaque em Espanha. Na Inglaterra, líder Arsenal visita o Leicester City, jogo que você pode acompanhar na TV Girassol hoje às 16 horas. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Na página internacional, quase 94 milhões de eleitores são hoje chamados às urnas na Nigéria para escolher o sucessor do presidente Muhammadu Buhari, numa disputa renhida que pode forçar uma segunda volta, bem como os eleitos à Assembleia Nacional. A Cristovina Bunga tem mais dados. Muhammadu Buhari, de 80 anos, está impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato entre 18 candidatos ao mais alto cargo da magistratura nigeriana e pelo menos 4.223 candidatos concorrem aos 469 lugares na Assembleia Nacional, 109 senadores e 360 deputados à Câmara dos Representantes. Pela primeira vez desde 1999, as eleições presidenciais podem vir a ser decididas em 2 voltas devido à popularidade crescente de um mandato alternativo aos 2 partidos, o Congresso de Todos os Progressivos no Poder e o Partido Democrático Popular disputam o cargo. Um dia depois que os jihadistas invadiram a vila de Kenibonzo, no centro do Mali, as autoridades militares e administrativas ainda estão a estabelecer o número de vítimas humanas do ataque. Até agora foram contabilizados 13 civis mortos. O ataque a Kenibonzo, na quinta-feira, não foi longe da fronteira com o norte de Burkina Faso, onde pelo menos 70 soldados e uma dúzia de outros foram mortos em menos de uma semana em ataques múltiplos. O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por um desses ataques que matou 51 soldados. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta sexta-feira que a taxa de mortalidade devido aos surtos de cólera que afetam atualmente 22 países subiu em 2021 para 2%, percentagem que acredita ter se mantido em 2022 e continuar em 2023. Só na última semana foram registrados novos surtos em 3 países, disse o responsável da OMS pelo combate à cólera, Filipe Barbosa, numa conferência de imprensa, e reiterou os riscos que este aumento na incidência da doença
representam para a saúde global. Em 2022, relataram surtos de cólera mais 50% de países comparado com os anos anteriores, incluindo alguns que estavam livres da doença há anos. Cristovina Bunga e atualidade internacional. E é com esta que recordemos os destaques desta edição. Familiares das vítimas encontradas mortas em Cacoaco no dia 17 pedem esclarecimento do caso. Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior retoma greve a partir desta segunda-feira, dia 27. Do desporto, Seleção Nacional busca logo mais diante de Cabo Verde o apuramento ao Mundial da Ásia. Na atualidade internacional, Nigéria vota hoje para escolher o sucessor do presidente Muhammadu Buhari. Jornal da Tarde, edição de sábado, 25 de fevereiro de 2023, teve a garantia técnica do Admiro Candeias. Edição de Isabel Chiala. Apresentou as notícias Emília Pascoal e a Edna Firmino. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.